Como é que eu vou viver numa situação dessa, doente? O que eu faço da minha vida? O que eu vou fazer? As cenas se repetem. As lágrimas são as mesmas. Nada, absolutamente nada mudou. A cada chuva, problemas repetidos, onde o que muda são os personagens. O discurso político é o mesmo. A desfaçatez das autoridades, que fazem cara de paisagem, permanece. Políticos se escondem atrás da burocracia e acreditam a Deus ou a São Pedro a responsabilidade das tragédias. As sirenes, que são as soluções improvisadas, tornam-se definitivas e nada de concreto para minimizar o impacto das chuvas é feito. Moradores dizem que em Petrópolis, onde se contabilizam mais de 13 mortos, as sirenes não teriam tocado em alguns bairros. O Brasil Urgente Rio, desta segunda-feira, começa triste, mas fortemente mobilizado para trazer até você todas as notícias do que novamente aconteceu em nosso estado. Tragédias anunciadas, choveu concentradamente em Petrópolis, mais de 390 milímetros de chuva em 24 horas no município. O volume esperado era de 270 milímetros para um mês. Ou seja, choveu em Petrópolis numa única noite, mais do que era esperado para um mês inteiro. Então, num segundo momento, o que precisamos nesse país é vergonha na cara. Porque quando o verdadeiro legado que se faz necessário é o legado da dignidade, da moralidade, é o legado da dignidade da pessoa humana. Vocês lembram aqui em janeiro de 2012, o então ministro das cidades, Aloysio Mercadante, disse que pessoas iriam morrer nas próximas tragédias. E morreram. A própria autoridade chegou aqui no microfone da Band. Eu acho até debochado e engraçado. Vocês me perdoem aqui, porque é demais a disfarçatez dessa politicagem brasileira. Disseram que pessoas iriam morrer e morreram. Mas fizeram alguma coisa? Não fizeram nada. Agora, não podemos transferir a culpa para os mortos ou para as pessoas que estão desabrigadas. Porque quando elas constroem suas casas em áreas de risco, não estão construindo porque querem construir. Constroem também por falta de possibilidades, por falta também de opções. Dizer para essas pessoas que o importante é somente a vida e que elas deveriam largar tudo para morar embaixo da marquise não é satisfatório. Para essas pessoas, um telhado de zinco, um tijolo cru, uma parede de tijolo cru é a única coisa que lhe restam em termos de dignidade. Então, quando chove, mesmo sabendo dos riscos, a pessoa não quer largar a casa, não quer sair de casa, porque ela acha que de alguma forma nada vai lhe acontecer. Porque ela sabe que o pouco que tem é tudo. Aí o que resta? A prece. Resta rezar para a casa não cair. Por quê? Porque os políticos não rezam por nós. Eu não estou dizendo aqui, não seria irresponsável, e nem quero dizer aqui que as pessoas não devem sair de suas casas. Devem imediatamente. Saiam de suas casas, levem seus animais também. Saiam de suas casas, ainda que fiquem entregues ao flagelo. Mas, de certa forma, para nós que temos uma casa, essa que é a grande realidade, para a gente que está aqui, para nós que temos uma casa segura, criticar essas pessoas é fácil. Difícil é sentir na carne o que elas vivem. Difícil é ouvir do prefeito de Petrópolis, Bom Tempo, dizer que o cenário, Rubens Bom Tempo, dizer que o cenário de hoje foi montado por Deus. Quer dizer, sobrou para Deus. Quero que vocês me entendam aqui. Essas pessoas não podem ser responsabilizadas porque construíram suas casas à beira do rio. Elas têm uma parcela? Tem, mas a grande parcela de culpa e de responsabilidade é da autoridade que não se antecipou, que não foi lá, que não disse para ela: senhor, senhora, aqui o senhor não pode construir. Faltou orientação. E se falta orientação para essas pessoas, porque elas não tiveram também, na maioria das vezes, acesso à escola. Foi negada a elas o direito de saber. Então não vamos crucificar as pessoas aqui ao ponto de chegar e dizer que elas também são culpadas porque construíram suas casas em lugares errados. Essas pessoas estão mal orientadas.
Elas têm culpa também, mas é uma parcela pequena de culpa e de responsabilidade. A grande responsabilidade é da autoridade, que é hipócrita e demagoga. Agora, novamente, a região serrana, Fernanda Correia comigo, ao vivo, trazendo outras informações a respeito do que acontece nesse instante lá em Petrópolis. Oi, Fernanda, como está a situação agora nesse instante, por favor? Oi, Fábio. Olha, a situação se torna cada vez mais preocupante aqui na Serra de Petrópolis, porque só no tempo que a nossa equipe de reportagem está aqui, a gente consegue perceber que a chuva não dá trégua, pelo contrário, ela vem apertando bastante. E isso preocupa, claro, todos os moradores aqui da região, principalmente nesse ponto onde a gente se encontra agora, que foi um dos mais castigados pela chuva que começou já desde ontem, que é o bairro Quitandinha. A gente vai até pedir para o nosso cinegrafista, o Denis Cunha, mostrar aquele ponto lá em cima, que é aquela pousada. A gente vê que o muro daquela pousada desabou e nisso veio completamente arrastado aí pela lama, atingindo essa rua aqui embaixo, que ficou totalmente bloqueada, e os moradores não tinham por onde passar, os carros não passavam por ali. Essa situação só foi regularizada agora há pouco, isso mais ou menos, porque a lama continua ali, mas o trecho foi desobstruído, agora os carros conseguem passar, mas mais cedo não conseguiam. Eu vou conversar com um morador aqui da região, ele que mora há 32 anos, o Emanuel de Oliveira. Ele mora há 32 anos lá em cima, bem atrás daquela pousada, e passou por uma situação complicada aqui durante a manhã. Acordou, ele costuma ir 3 vezes na semana ao Rio para trabalhar, ele que é professor, e se encontrou ilhado. Como é que era o panorama quando você acordou e tentou sair de casa, Emanuel? Olha só, na hora que a gente saiu, era por volta de umas 4h20 da manhã. Essa rua aqui, ela estava toda tomada pela lama, e além disso era muito maior do que está aqui agora que desobstruíram. Ali em cima tem outra rua também, e essa rua ela tá ainda totalmente obstruída pela lama, e atrás aqui desse hotel ainda existe uma outra passagem, e essa passagem também estava obstruída, então a gente não tinha por onde sair hoje de manhã cedo. Totalmente ilhados aqui. Agora, não é a primeira vez que isso acontece também, Emanuel. Como é que é essa história que vocês vivem mais de uma vez aqui em Petrópolis, enfrentando situações como essa, sem ter como sair de casa, sem ter como trabalhar, sem iluminação? Você disse que está sem luz desde 10 horas da noite de ontem. Isso, a luz acabou ontem por volta das 10 horas e não voltou até agora, mas porque acho que derrubaram os cabos que estão ali e estão tentando consertar agora. É uma situação às vezes complicada, porque a gente nunca sabe quando vai surgir isso de novo, quando vai acontecer. A Defesa Civil até colocou um alerta que pelo que eu vi está funcionando, mas nem todas as pessoas conseguiram sair. E é sempre assim, isso sempre acontece aqui. Infelizmente, né, Emanuel? A gente vai continuar acompanhando a situação aqui no município de Petrópolis. A gente lembra que os bombeiros, são 100 homens do Corpo de Bombeiros, mais também da Defesa Civil, trabalhando no resgate de possíveis vítimas, também homens do Corpo de Bombeiros trabalhando nesse processo aí, mas só que há homens também da Força Nacional de Defesa Civil também estão sendo aguardados para dar um reforço a esse trabalho, viu, Fábio? Obrigado, Fernanda Correia, pelas suas informações. Evidentemente nada mudou. Se nós perguntássemos agora a ele o que houve de mudança da última chuva para a chuva de hoje, dessa madrugada, com certeza a resposta seria: nada mudou. E as imagens da destruição são impressionantes. Nossa equipe esteve no bairro da Quitandinha, em 2 localidades bem diferentes. Uma delas, 2 pessoas morreram em um deslizamento. No centro da cidade de Petrópolis, comerciantes contabilizaram o prejuízo. Cenas que já estamos cansados de ver. Cansados. Eu comecei esse programa indignado e não consigo parar de ficar indignado. Tia Oliveira, Sérgio Colonese, desce a tela aqui do Brasil, Gente Rio, solta o VT, vai. A imagem do carro responsável pela remoção de corpos na estrada que liga o Rio a Petrópolis era um sinal de que, mais uma vez, a tragédia voltava a subir a serra. Pelo caminho e na própria cidade imperial, deslizamentos eram vistos por toda a parte. O condomínio Quitandinha, um dos mais tradicionais da região, só funcionava graças a um gerador movido a óleo diesel. A telefonia celular entrou em pane. Sem conseguir falar com a mãe e os irmãos, Odilon foi à casa onde eles moravam e descobriu que a residência estava numa área de risco. Já caiu muita barreira aqui do lado e a gente está procurando tirar o pessoal, tirar minha família, porque não tem condições de ficar onde está. Porque se a gente deixar eles aí para morrer, aí é melhor estar lá comigo, morando lá na minha casa lá, porque não tem condições de ficar desse jeito não. Nós somos a primeira equipe de reportagem a chegar no local do deslizamento.
aqui na comunidade Amazonas, no bairro Quitandinha, em Petrópolis, e as informações dão conta de que uma casa foi soterrada no terreno. Só pedir licença aqui pro pessoal. A área foi isolada pelo Corpo de Bombeiros, que nesse momento entram no terreno. A casa ficava logo ali em cima. Morreram 2 pessoas, uma senhora de 97 anos, Conceição Rufino, e o filho dela, identificado como Celso. O trabalho do Corpo de Bombeiros é dificultado porque continua chovendo bastante na região e o solo está bastante instável. Há perigo de novos deslizamentos. Nesse momento, o Corpo de Bombeiros entra no terreno a fim de procurar os corpos das vítimas. Por volta de 00:10 mais ou menos, eu escutei um barulho muito forte e já tinha uma pessoa soterrada, morta, e a outra ainda estava com vida. Começou a gritar por socorro, é vizinho, criado junto conosco aqui. Desci rapidamente, tentei subir e consegui achá-lo com vida, mas tinha muitos escombros sobre ele. Eu desci para buscar mais ajuda e quando eu cheguei aqui na rua, caiu mais barreira por cima e ficou impossível chegar. Estava muito escuro, a gente não sabia como estava acontecendo lá para cima e preferimos não insistir no resgate não. E, afinal de contas já estava morto, fizemos de tudo, mas não teve jeito mesmo não. Nesse momento os bombeiros decidem interromper os serviços de busca aos corpos por causa do risco de novos deslizamentos. O terreno continua bastante instável, eles decidem descer e esperar a chuva cessar um pouco e aí sim retomar o trabalho. Em outro ponto do mesmo bairro, a dor se misturava à agonia da procura por desaparecidos. Foi para onde os corpos daqui? Foi para onde? Tá no IML. Uma das situações mais críticas aqui de Petrópolis está nesta localidade do Espírito Santo, também no bairro Quitandinha. Só nessa encosta, 8 pessoas já foram retiradas, 6 delas sem vida, sendo que 2 vítimas faziam parte das equipes da Defesa Civil que vieram logo em seguida para fazer os trabalhos de retirada dos escombros. As crianças gritando socorro, aí saímos todo mundo para fora para ver, mas quando o pessoal começou a descer, começou a desabar tudo. Quantas crianças moravam nessa residência? Olha, na casa ali moravam 9, 7 numa e 2 embaixo. A gente está sob um grande risco porque a chuva é incessante, teve a pancada de chuva e agora essa chuva fina ela infiltra pela terra e ao grande risco de escorregamento de massas. Por isso os homens do Corpo de Bombeiros orientados com apito já apostos para qualquer sinal de deslizamento ou movimentação do terreno sair o mais rápido possível. Com certeza, nós determinamos um ponto de encontro para que as equipes e tanto os populares possam se encontrar caso haja algum deslizamento de terra ou um risco iminente, e aí ele vai apitar e todo mundo vai se deslocar para esse ponto de segurança. No meio da manhã, um outro deslizamento soterrou uma casa perto da BR-040. Os 3 moradores tinham acabado de sair para socorrer uma outra família que teve a residência destruída pela chuva. Ninguém ficou ferido. Choveu em 24 horas quase o dobro do esperado para todo o mês. Rios transbordaram. Para piorar, boa parte da cidade ficou sem ônibus, porque a queda de uma barreira fechou a saída da garagem de uma das empresas. Na principal avenida de Petrópolis, comerciantes contabilizavam os prejuízos e viam a repetição de cenas vistas toda vez que a chuva cai com mais intensidade. Infelizmente isso aí é a gente que perde, né? A cidade perde muito, isso aí todo mundo perde. As pessoas perdem, isso aí infelizmente nossos governantes não fazem o que prometem, né? Mas é isso aí, bola pra frente e vamos embora. Fernanda Correia ao vivo, direto de Petrópolis com outras informações. Ela me chama, Fernanda. Fábio, a situação mais preocupante é realmente aqui no bairro de Quitandinha. A gente tem informação de moradores de que há muitas pessoas ainda desaparecidas por lá. No início do programa eu dizia de pelo menos 6 casas atingidas por deslizamentos de terra. Um morador já me diz aqui que seriam 7, em uma delas 7 crianças de uma mesma família. E ele ontem, o Adão José. O Adão José mora aqui no bairro de Quitandinha, próximo à localidade do Espírito Santo, que é a que foi mais castigada pela chuva. Ele ontem prestou ajuda voluntária às pessoas que estavam ali sofrendo e procurando ajuda. Você chegou a ver como é que era o panorama e quantas pessoas você acredita que estejam ali ainda sendo procuradas?
ali naquela localidade, na hora que a gente chegamos ali, aquilo estava um estado terrível. Tinha muita gente ali debaixo. Na hora que a gente chegamos, que a gente começamos a querer ajudar, eles tiraram a gente porque desceu uma barreira, ainda soterrou 2 civis, ainda tinha o bombeiro que estavam caçando ele lá ainda. Hoje de manhã foi encontrado lá na BR-040. O que acontece? A gente ali está em um estado terrível. Ali são 7 casas que desceram. Essas 7 casas, numa casa tinha 7 crianças. E nesse exato momento tem mais de 20 pessoas soterradas naquela localidade lá ainda. E lá é o lugar que mais terrível que está no momento lá. E de onde vem essa informação de que teria pelo menos 20 pessoas ainda? Você conhece as pessoas ali? Conheço, sou vizinho deles lá, moro no bairro vizinho. A gente fomos para poder socorrer, só que chegamos lá e não tinha como fazer mais nada. Foram poucos, acho que são 2 ou 3 pessoas por enquanto sobreviventes de lá, mas o restante não teve como fazer nada, que estava descendo muita água e abriu uma cratera muito grande naquela localidade. É verdade, fica até mesmo o risco, né, das pessoas que tentam ajudar ali na hora e acabam também se tornando vítimas, como foi o caso desses 2 bombeiros heróis nessa história, que foram ali tentar ajudar, fazer o resgate dessas pessoas e acabaram vítimas também de deslizamentos de terra. E o que mais preocupa, viu, Fábio, é que a gente tem realmente essa informação oficial de 13 mortos, mas depoimentos como esse do Adão fazem a gente acreditar, infelizmente, na possibilidade de que novos corpos possam ser encontrados e por isso a Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros continuam fazendo o trabalho de resgate em todo o município. Olha, Fernando, eu sempre fico com o povo, eu sempre fico ao lado do povo, porque naquela tragédia da região da Serra, onde quase oficialmente 1000 pessoas morreram, as pessoas, enfim, diziam, as pessoas que sobreviveram diziam que o número foi muito maior do que 1000. Hoje você vai em Friburgo, você vai em Teresópolis, você verifica que realmente a tragédia, o cenário nos sugere que muito mais de 1000 pessoas morreram. Essa é que é a grande realidade. Se o Adão, que foi entrevistado aí pela Fernanda, está dizendo que há 20 pessoas soterradas, que as autoridades, por favor, se mobilizem e façam imediatamente alguma coisa. Agora há pouco o governo já liberou 3 milhões de reais, o governo estadual, para a Prefeitura de Petrópolis, quer dizer, mais dinheiro investido, mais dinheiro que poderia ter sido investido, não emergencialmente, mas sim em prevenção, não é verdade? E absolutamente continuamos na mesma. Daqui a pouco a Fernanda Corrêa volta com outras informações. Um dos bairros mais atingidos de Petrópolis foi Independência. Pelo menos 8 pessoas da mesma família, 8 pessoas de uma mesma família, que tragédia, meu Deus, foram soterradas. 2 retiradas com vida. Natasha Franco, Armando Silva, na tela, por favor. Antes de chegar a Petrópolis, já era possível ver os estragos provocados pela chuva. Barrancos, árvores, tudo desceu pela encosta. Pelas pedras se formavam verdadeiras cachoeiras. Nós chegamos agora há pouco aqui em Petrópolis e logo na entrada, um bairro conhecido como Independência, olha o que nós encontramos. Queda de barreira. A árvore despencou lá de cima e veio trazendo tudo o que tinha pela frente. Alguns moradores dizem que essa chuva forte que a gente está vendo agora não para desde 4 horas da tarde de ontem. O carro deste morador foi atingido pela árvore que caiu do barranco. E essa árvore já foi vistoriada aí pela Defesa Civil e disse que não tinha risco, era para podar. Podar como essa aqui também tinha que podar, né? Mas aqui como é tudo muito difícil, não tem saída, então aconteceu um acidente agora. Nosso destino era a região conhecida como Alto Independência, onde havia notícia de uma família soterrada. Pelo caminho, encontramos mais destruição. Nós chegamos no bairro Mauá, que é um dos acessos. E olha a situação, ali atrás de mim tem queda de barreira e quando a gente passa pelo menos 4 casas, a situação é a mesma. Outra queda de barreira ali. Tudo caiu, o muro conseguiu derrubar postes e olha o tamanho daquela árvore lá, ó, dá pra ver a raiz dela. O Corpo de Bombeiros está passando agora porque a situação lá pra cima é muito pior. Os moradores aqui da região passaram a madrugada com medo. Seu Ricardo mostra onde ele e os vizinhos passaram a noite, com medo de outros barrancos desabarem, com a via interditada por causa da queda das 2 encostas que ficam ao lado da casa. Ele preferiu se abrigar na garagem. De 7 horas da noite em diante, começou a chover muito, aí quando começou 11 horas, 11h30 começou a cair, começou a escorregar, mas é muita chuva que veio, não estava assim não, estava muita pressão d'água, aí começou a escorregar.
Tentamos falar com a vizinha de Ricardo, mas Marcela, do alto da casa, dizia que não tinha como passar. Não tá nem dando passagem para entrar aí? Nossa, lama até o joelho. Quanto mais subíamos, mais problemas encontrávamos. Prazeres olha pela janela o morro atrás de casa. Com 3 filhos, ela não sabe o que fazer. Nem mesmo uma lona de plástico para tentar proteger o barranco, ela conseguiu com a Defesa Civil. No primeiro andar são 4 pessoas, tem 2 crianças, na minha casa tem 3 crianças e na casa de cima tem 1 criança. Vocês estão com medo de acontecer uma tragédia? Estamos. E precisamos de ajuda da Defesa Civil, que traga pra gente plástico, porque não tem como a gente ir lá. Já estou andando aqui para baixo e para cima à procura de um plástico para cobrir o morro, porque se descer, vai descer aquelas árvores lá, ó. Se descer, ela vai arrasar tudo. Ela vai arrasar, não é só 3 famílias não, são 5 famílias, mais aquelas famílias lá todinho. Vai arrasar aquilo lá tudo. Na rua que dá acesso à casa, uma árvore caiu e, por sorte, não atingiu as residências. Mas outra árvore ameaça desabar. Um pouco mais à frente, uma retroescavadeira tentava tirar a lama que desceu do morro. Quando chegamos ao ponto mais crítico, moradores tentavam desesperadamente salvar uma família. Não, tesoura. Aí, ó, a pedra aí, ó. Tá olhando. Seu Jamil ainda tem esperanças de encontrar os 2 netos de 2 anos e de 4 anos ainda vivos. A filha dele, Drucilane, de 27 anos, e o genro Rodrigo, de 25, foram levados ainda com vida para o hospital. Mas parte da família de Rodrigo continua soterrada. Quando eu cheguei, a minha filha não estava falando nem o Rodrigo. Aí eu comecei a falar com ele, a minha filha ouviu, aí pediu socorro e falou que meus netos estavam no sofá. E ele não estava aguentando mais. Era para tentar ajudar a tirar ela. Na foto encontrada em meio à lama, ele mostra o genro ainda novo ao lado dos 2 irmãos, Jéssica e Diego, que foi retirado sem vida pelos moradores. Desde moleque, desde 7 anos de idade eu conheço o Diego, a família dele toda. Morava aqui em frente. Vida toda, não tem o que falar deles agora. A sirene tocou, era 00:58, já tinha acontecido. Entendeu? Foram 3 desabamentos. A gente fica sem saber o que fazer, né? Porque a gente espera que pelo menos as crianças ainda saiam com vida se tiverem com vida. Por volta do meio-dia chegou a primeira equipe de resgate dos bombeiros. O local foi isolado por causa do risco de novos deslizamentos. E as buscas pelas outras 5 pessoas seriam retomadas assim que a chuva desse uma trégua. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Como esse governo mata, como esse governo empilha cadáveres, como esse governo não faz nada pela vida, como esse governo arrebenta as pessoas. É inacreditável o sofrimento que esse povo se submete por conta dessa ingerência nojenta política. Fernanda Correia, novamente ao vivo, direto de Petrópolis. A informação é essa: o governo Sérgio Cabral já destinou 3 milhões de reais em verbas para as vítimas das chuvas em Petrópolis, né, Fernanda? Fale-me novamente. Isso, exatamente, Fábio. O governador do Rio, Sérgio Cabral, anunciou a liberação imediata desses 3 milhões de reais para as vítimas, para as pessoas mais afetadas por essa chuva que castiga desde ontem aqui a Serra Fluminense, principalmente Petrópolis. A gente continua com o mesmo balanço, são 13 mortos, 20 feridos e 50 desabrigados. Isso fora, viu, Fábio, as mais de 500 pessoas que tiveram que deixar suas casas situadas em áreas de risco. Todas essas pessoas foram levadas para 18 abrigos, escolas e igrejas aqui da região. São cerca de 30 pontos de alagamento em todo o município. Há muitas ruas bloqueadas, e o Fábio, como essa que o nosso cinegrafista, o Denis Cunha, vai mostrar aqui pra gente. Agora o caminhão consegue passar, você vê que a rua foi parcialmente desobstruída, mas ainda há muita lama e muitos trechos como esse de risco, viu? Porque mesmo com um trecho liberado, a gente vê que ainda há risco de desabar parte daquela pousada que a gente vê lá em cima. O muro já se
foi ali onde a gente só vê lama. Existiu uma escada que tanto os turistas que ficam na pousada quanto os moradores usavam para ter acesso até aquela parte lá de cima. A escada não existe mais. Nesse local também existia um ponto de ônibus, segundo os moradores que conversaram com a gente aqui, e agora a gente não vê mais nada disso, somente lama e árvores caídas. Além desse investimento de 3 milhões de reais para o município, Sérgio Cabral também propôs que fosse adotado o modelo de compra assistida de casas aos moradores que foram afetados pela chuva. O município também vai colaborar por uma quantia, são 200 mil reais para a compra de itens básicos, como remédios. Chove ainda bastante aqui em Petrópolis. A nossa equipe continua acompanhando toda a situação e volta a qualquer momento com outras informações, Fábio. Obrigado, Fernanda Correia, obrigado pelas suas informações, parabéns ao Denis Cunha, parabéns a toda a nossa equipe, parabéns aos nossos repórteres cinematográficos, ao Moab Ferreira, enfim, a toda a mobilização de uma equipe de reportagem, uma equipe maravilhosa, muito profissional, parabéns a todos, obrigado pelas informações. Fernanda Correia voltando ao vivo ao longo da nossa programação. Obrigado, Fernandinha, muito obrigado. E a campanha política já começou, né? Esse aqui é o grande detalhe, né? Os caras já começaram a fazer campanha, tal, já estão saindo na televisão, né? Com aquela pompa, dizer que tá tudo bem, tá tudo legal, né? Pois é, a propaganda do governo vem de um país de primeiro mundo, né? Eles vendem um país de primeiro mundo pra gente aqui, né? Sem miséria, atendimento de saúde quase perfeito, emprego em abundância, escolas de qualidade, saneamento básico em todas as casas, água potável, infraestrutura espetacular, portos e aeroportos de ótima qualidade. É isso que eles vendem pra gente. Mas a tragédia das chuvas rasga a máscara de papel e desfaz a maquiagem publicitária que assolam esse país. Cai a máscara do governo, não é verdade? E não é à toa que o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento colocou o Brasil, aliás, o estagnado Brasil, na posição 85 entre 187 países. O governo contesta, reivindica a posição 69, que é um pouquinho mais, para enganar um pouquinho mais os trouxas, né? Pois é, mas a cada momento, o que nós percebemos aqui, com as chuvas, que a qualificação da população através da escola, que também poderia melhorar a nossa condição de vida e de moradia, está distante da realidade. Trabalhamos, senhores e senhoras, 5 meses por ano, 5 meses por ano, para pagar impostos. E o poder público, o nome já diz, é sustentado por quem? Por nós. E o que eles fazem? Tá aí, ó. Nada. Então, a violência que o próprio governo reclama é isso. É a falta de verdade dos administradores públicos que não canalizam o dinheiro público com igualdade. Centenas de pessoas morrem todos os anos pelos mesmos motivos e ninguém é preso. Enterram, sepultam a nossa dignidade e ninguém responsabiliza o CPF do governante. Eles, governantes, não sabem o que é perder as suas casas, o que é perder os seus filhos. Não sabem o que é perder aquilo que com salário de miséria você construiu ao longo dos anos. Eles não sabem o que é perder uma família soterrada, afogada ou arrastada pela água. A pessoa física da autoridade passa impune a tudo isso. Muita gente, eu percebo, quer a política, mas poucos querem ser responsabilizados pelas consequências de seus atos. Se houvesse infraestrutura, não estaríamos assim. É inadmissível, minha amiga dona de casa, meu amigo de todos os dias, é inadmissível, sobre qualquer argumento, que estejamos ainda, depois de mais de 2 anos da tragédia da Serra, da região da Serra, com o mesmo cenário. Pessoas ainda morando em áreas de risco, famílias aflitas, morando também em cima do que sobrou da última chuva. E pessoas morrendo, crianças morrendo, idosos morrendo. Estamos vivendo de improviso, vivendo de sirenes, vivendo de muletas. O brasileiro mora no improviso, no improvisado. O governo transforma o provisório em definitivo. Tudo aqui é feito no improviso, no solavanco. Nada é feito com planejamento. Dinheiro nós temos,
Mas aonde está o dinheiro? Eu vou dizer agora para vocês. O dinheiro está no bolso da corrupção, da canalice desse governo que não faz nada por mim, por você, por nós todos. Cambada de canalhas que só querem matar as pessoas, não fazem nada pelo povo. E depois vão dizer que eu sou sensacionalista. Vão dizer que eu grito. Quantos mais vão ter que morrer? Quantos mais? Quantas crianças? Quantas famílias? A violência é isso aí, é o próprio governo que não dá educação, não oferece saneamento básico, não dá saúde, não dá assistência, não dá sustentação, não dá infraestrutura. Aí vão botar a culpa no morto. Ah, mas o cara construiu a casa lá, problema dele, ele morreu. Aí resolvem tudo com uma cultura assistencialista, politiqueira, continuando a deixar as pessoas sem oportunidade e cada vez mais dependentes desse gestual factoide. Precisamos combater as causas e não os efeitos. Políticos imundos. Bateu de frente, é perda total. Até amanhã.